Tá tudo bem com a conexão? Vamos lá então. Exclusivo, dinheiro para a campanha. Ex-chefe de gabinete de Bolsonaro doava valor superior ao próprio salário para campanhas eleitorais dos filhos do presidente eleito. Nossa, olha... Vamos ler a matéria aqui? Vamos ver o que está acontecendo? Elas botam uma foto, gente, é um pouquinho chato, porque o Jorge, para quem não se lembra, foi a pessoa que eu mencionei no meu discurso, quando da oficialização da candidatura à presidência do Jair Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. A única pessoa que eu citei foi o Jorge aqui no meio, falecido, pessoa do mais alto nível, super competente, só elogios, e de tão bom, ainda fez um filho tão bom ou igual a ele, que é o Major Jorge. Aí na foto tá aqui, ó, em respeito a ele, eu também estou falando essas palavras aqui para que não se permita que a memória do falecido seja tão vulgarmente deteriorada. Vamos lá. Prática recorrente: servidor do gabinete do presidente eleito, Jorge Francisco, ao centro, doou para campanhas dos Bolsonaros em 2002, 2004, 2012, 2014 e 2016. Está aqui o saudoso Jorge Francisco no meio. Muito obrigado pelo seu serviço, Jorge. Certamente sem você, o Jair Bolsonaro não teria sido eleito presidente. O episódio do motorista Fabrício José Carlos de Queiroz não parece ser um caso isolado na vida política do clã Bolsonaro. Se ficar confirmada a suspeita do Ministério Público de que Queiroz administrava uma caixinha de colaboração aos demais servidores, uma prática semelhante, talvez com objetivos idênticos, é corroborada por outros casos descobertos por Isto É nos gabinetes do presidente eleito Jair Bolsonaro e de seus filhos. Nossa Senhora, hein, Isto É? Caramba, hein? Desde 2002, então, o clã Bolsonaro faz falcatrua, o Ministério Público não descobriu, as nossas declarações ao TRE não foi descoberto nada, mas agora a Isto É descobriu. Vamos lá, Isto É, vamos continuar. Que ridículo, meu Deus do céu. Vamos lá, onde é que eu parei aqui? Por mais de uma vez, funcionários fizeram doações eleitorais e trabalhos políticos para as campanhas da família em valores que certas vezes chegavam a ultrapassar os próprios salários. Repare só uma coisa, o Dr. Jorge Francisco, ele tinha mais de uma renda. Ele não recebia só do gabinete, ele tinha proventos proporcionais das Forças Armadas, além de aplicações. Mas isso daí foi ignorado pela revista Isto É, porque o compromisso não é com a verdade, o compromisso deles é em nos desgastar. Segue aqui a revista Isto É, matéria do incompetente jornalista Wilson Lima. E agora eu vou mostrar para você o porquê que é incompetente. É típico de estudante vagabundo que tenta enganar o professor e faz o trabalho escolar um dia antes de apresentá-lo. As informações apuradas por Isto É constam das próprias contas eleitorais. Ou seja, tudo declarado, tá, gente? Em vários casos, servidores de Jair Bolsonaro foram responsáveis por doações por meio de serviços ou em dinheiro em espécie aos filhos desde quando eles começaram a disputar eleições, a partir de 2002. Meu caro Wilson, a gente começou a disputar a eleição muito antes de 2002 e dos filhos do Bolsonaro, a primeira eleição a ser disputada foi em 2000, do Carlos Bolsonaro, tá? Ou seja, parece comum que servidores contratados por eles empregassem, obrigados ou não, o dinheiro proveniente de seus ganhos mensais no apoio político-eleitoral aos Bolsonaro. Em abril deste ano, o presidente eleito interrompeu a sua então intensa agenda de compromissos para participar do velório de um grande amigo, o capitão de exército Jorge Francisco. Francisco trabalhava com ele havia 20 anos em seu gabinete em Brasília. Está aqui mais uma vez para vocês verem o Jorge Francisco. Vocês acham mesmo que depois de trabalhando 20 anos lado a lado, não existe sequer qualquer relação de amizade? Quem consegue acompanhar a vida do Jair Bolsonaro já leu em outras matérias que todo mundo no gabinete, inclusive, tem até apelido. Tamanha é a intimidade que nós temos com os nossos... E que bom que é assim, uma relação tão saudável, né?
Infelizmente o Jorge faleceu e o Jair Bolsonaro, mesmo com a sua lotadíssima agenda durante uma campanha eleitoral, parou o que estava fazendo para ir ao velório do amigo. Eu acho que é o mínimo que se espera de respeito a uma pessoa que estava há décadas ao seu lado, né? Vamos lá. As prestações de conta mostram que, mais do que amigo, Francisco praticamente foi um dos responsáveis pela eleição de Flávio Bolsonaro como vereador em 2002. Wilson, me desculpa, mas pelo amor de Deus, em 2002 não existiu propaganda eleitoral para vereador, meu cara. A campanha eleitoral para vereador foi em 2000. Além disso, prezado Wilson, você que escreveu essa matéria aqui, o Flávio Bolsonaro nunca foi vereador. Ele só foi deputado estadual. Então, por favor, minimamente, faz uma matéria minimamente decente, pelo amor de Deus, Wilson. Mas vamos lá, continuando aqui na tua confusão. Conforme a prestação de contas apresentadas por Flávio naquele ano, o servidor da Câmara doou R$ 5.900 para a campanha do filho mais velho de Bolsonaro, no dia 1º de outubro. Meu Deus, hein? Olha, lembrando para você que se o deputado não for reeleito, quem está desempregado, além do deputado, é toda a assessoria. Então eles têm um interesse direto na reeleição do parlamentar. Isso deixando de lado toda a relação de amizade. Nossa, e ele ainda tenta aqui, o Wilson, que fez essa matéria aqui do Isto É, ele ainda tenta colocar assim áreas de... são grandes valores. Então tudo que ele fala, ele coloca o valor atualizado. Aí ele aqui, ó. Foi tudo que Flávio Bolsonaro declarou ter gasto. Em valores atualizados, seria equivalente a aproximadamente R$18 mil. Bem, para quem é assessor parlamentar, tem 2 rendas e 4 anos acompanhando os trabalhos, eu acho que é um valor um tanto quanto razoável, até porque a lei só proíbe doações que ultrapassem 10% do que você ganhou no ano anterior. Então estamos em 2018. Se em 2017 você teve durante todo o ano uma renda de R$100 mil, você pode doar até R$10 mil para uma campanha política. Mas certamente o valor anual do Dr. Jorge ultrapassava isso. Até porque, além de tudo, ele ainda era advogado. Vamos continuar a ler a matéria aqui da Isto É. No ano seguinte, ele passou a fazer parte... No ano seguinte, ele passou a fazer parte do gabinete de Jair Bolsonaro. Exerceu cargos de comissão na categoria SP25. Hoje, um salário de aproximadamente R$15 mil. Meus caros, um cara para ser chefe de gabinete de Jair Bolsonaro, com a demanda que ele tem, e com todo o trabalho exercido de defesa de representação, instrução no Conselho de Ética, defesas frente ao STF e vários outros atributos que passam pela chefia de gabinete, que é praticamente o RH de todos os funcionários do deputado, eu acho até pouco, sendo bem sincero. Durante o tempo como secretário parlamentar, Francisco foi responsável por outras doações, em espécie, a membros do clã Bolsonaro. Ele coloca em espécie como se fosse algo degradante, né? Pegou dinheiro cash e fez a doação. Só que isso daqui tudo está registrado no TRE. É por isso que ele teve acesso. Porque a gente não colocou caixa 2, a gente não escondeu com laranja nem nada. Em 2004, doou R$10 mil para a primeira eleição de Carlos Bolsonaro do PSL-RJ. Mais uma vez, meu caro, a primeira eleição do Carlos Bolsonaro não foi em 2004, foi em 2000. E outra coisa, o Carlos Bolsonaro não está no PSL, ele está no PSC, porque não foi aberta a janela para os vereadores mudarem de partido ainda. Meu Deus do céu, quanto... é muito erro, gente, é muito boçal essa matéria aqui. Em 2004, doou R$10 mil para a primeira eleição de Carlos Municipal. Naquele ano, Carlos recebeu R$ 34.500 em doações para a sua campanha. Reparem, ele não elogia a campanha do Carlos Bolsonaro por ter sido uma campanha barata. Na verdade, isso aqui, não sei nem se é provavelmente do Flávio Bolsonaro. Ou seja, apenas José Francisco, não é José Francisco Wilson, é Jorge Francisco, pelo amor de Deus, mais um erro, foi responsável por aproximadamente 30% das doações recebidas por Carlos na sua primeira investida vitoriosa para a Câmara. Qual o problema nisso? Onde é que está a ilegalidade? Onde é que está a imoralidade? Nossa, doou 30% para a campanha. É claro, uma campanha tão enxuta quanto essa, né, que deveria servir de exemplo para os demais parlamentares, para os demais candidatos, e o cara quer
quer descredibilizar, falando que o funcionário então bancou 30%. É lógico, valores tão irrisórios como esse daqui. Em valores atualizados, esses 10 mil doados por Francisco seriam equivalentes a aproximadamente 22 mil em 2018. Nenhuma ilegalidade, tudo declarado. O Ministério Público não viu nada, o TRE não viu nada, mas a Isto É acha que tem coisa errada aí. Vamos continuar. Em 2012, no dia 30 de agosto, ele fez uma transferência eletrônica. O dileto amigo de Bolsonaro aparece em outras doações superiores aos seus vencimentos mensais. Mais uma vez, Isto É, você fez as contas erradas. Ele, além de tudo, era advogado e tinha outra fonte de renda, que eram os proventos proporcionais militares. Em 2012, no dia 30 de agosto, ele fez uma transferência eletrônica em favor de Carlos Bolsonaro no valor de R$15 mil. Agora acertou o ano. Eduardo, deputado federal, também foi beneficiado pelo ex-capitão do Exército em 25 de agosto de 2014. Ele doou R$11 mil por meio de um depósito em espécie. Aguardando para saber aí onde é que está a ilegalidade, onde é que está a imoralidade. Além disso, durante o ano de 2016, está registrado nas contas eleitorais de Carlos, na sua terceira eleição para a Câmara Municipal Fluminense, uma nova doação de Francisco, nessa vez do valor de R$ 2.500. Nossa Senhora! Como é que pode uma doação de R$ 2.500 registrada por meio da cessão de serviços prestados para a campanha naquele ano? Caraca, até errei aqui. Ele não deu R$ 2.500, ele fez cessão de serviços no valor de R$ 2.500. O que acontece, meus caros? É igual a minha mãe. A minha mãe, ela trabalhou como voluntária para a minha campanha esse ano. Ela ficava atendendo o telefone, distribuía material de campanha, enfim, uma maneira de você economizar. Tudo registrado. Só que, quando alguém é voluntário, como o exemplo da minha mãe, você tem que fazer uma declaração de quanto é que custaria esse serviço. Ainda que a minha mãe não receba nada, eu tenho que estipular esse valor, porque hoje em dia existe um teto que você não pode gastar mais do que aquilo na campanha. Como é que deu um problema aqui? É por isso que fala aqui no valor em cessão de serviço. Bem, vamos continuar aqui. Deu um pau aqui, uma atualização, mas estou voltando. Deu um problema. Vamos lá, voltou. Espero que esteja certo. Não foram apenas Jorge Francisco e agora o motorista Queiroz. Eles tentam toda hora meter o Queiroz no meio. Não tem nada a ver o Queiroz com isso daqui. Em 2016, o vereador Carlos Bolsonaro recebeu uma doação de R$ 1.500 em forma de serviços para a campanha de Alessandra Ramos Cunha. Nossa, um funcionário provavelmente pediu férias, trabalhou na campanha do Carlos, R$ 1.500, nossa, Isto É, para integrar o gabinete. Ela havia sido nomeada para integrar o gabinete do deputado Jair Bolsonaro. Eu acho engraçado que eles não fazem essas matérias com os outros, só fazem com a gente. E isso daqui é totalmente corriqueiro na vida de um parlamentar. Se você for olhar, com certeza, vários outros assessores fazem esse mesmo tipo de conduta, que não é ilegal e tampouco é imoral. Porque eu lembro a vocês, se o deputado não for reeleito, os assessores estão todos na rua também. Na Câmara, operações desse tipo são comuns e apelidadas de caixinha eleitoral. A prática de funcionários doarem para a campanha do patrão não é considerada ilegal, mas é no mínimo questionável. Qualquer pessoa pode doar dinheiro para a campanha, desde que dê para a campanha de quem quiser. Calma aí que entrou uma chamada aqui. E pode-se mesmo acreditar que haja afinidade ideológica entre um deputado e seu funcionário de confiança. Por outro lado, é justo imaginar-se que possa ser uma espécie de pagamento em troca do emprego. E pagamento feito com dinheiro público há, no mínimo, um conflito ético. Gente, lamentável uma matéria ridícula dessa da Isto É, tentando pegar carona na questão do Queiroz, que a gente gostaria que viesse a público se explicar, mas nós não podemos colocar uma arma na cabeça dele e dizer para ele vir a público. Ele prefere fazer os seus
esclarecimentos somente ao Ministério Público e ao juiz, a gente não pode fazer nada, né? O Flávio Bolsonaro é o principal interessado no esclarecimento de tudo, mas essa matéria da Isto É, tentando pegar carona nisso, com um monte de erro, não só dos nomes e de candidaturas, mas também não se deu o trabalho de pesquisar as fontes de renda do servidor, tentando imputar tudo em valores atuais, para fazer com que haja um montante gigante. Pelo amor de Deus, né? Isto é, vamos fazer um jornalismo sério, vamos prestar atenção no que o povo brasileiro precisa? Quantos brasileiros estão morrendo por dia? Quase 200 assassinatos. Quantos problemas que existem no Nordeste com a seca que a gente está tentando solucionar através de parcerias de Israel? O que você acha que eu estou fazendo aqui no Chile? Você acha que eu estou passeando, que é divertida e legal a vida aqui de você ficar acordando cedo e tendo 1000 compromissos, falando com pessoas que você não conhece, de problemas do Brasil, ou tentando atrair investimento para o Brasil, fazendo conexões com autoridades internacionais, tentando aprender com o passado deles aqui, o que saiu de errado e o que saiu de certo, para que a gente possa aproveitar no Brasil, sem que nós tenhamos que errar também. Pelo amor de Deus, vamos fazer um jornalismo sério. Já passou o tempo de campanha, vocês não vão conseguir destruir a gente com base em matéria desse tipo. Acabou, passou. Vira a página. Agora é um novo relacionamento. Nós somos governo. Vamos falar das pautas que interessam. Vamos falar aí, poxa, reforma da Previdência, reforma tributária. Vamos falar do homeschooling. Vamos falar de barrar a ideologia de gênero. Vamos falar de unir os brasileiros, negros, brancos, nortistas, sulistas, ricos, pobres. Vamos falar um pouquinho de coisa séria e parar de fazer esse jornalismo que mais parece um revanchismo e tão baixo nível, querendo colocar como um escândalo, tendo chamada de extra, exclusivo. Pelo amor de Deus, né? Isto é, o MP não falou nada, o TRE não falou nada, todas as contas sempre aprovadas, e vocês aí na tentativa ainda de jogar a opinião popular contra a gente. Mas enfim, tá aí o nosso canal direto para vocês aí, em torno de 6.000 pessoas que nos assistem nesse momento. Obrigado pela força, por nos acompanhar. A gente vai continuar com esse canal direto aqui, através das nossas lives, e eu espero amanhã fazer uma live para falar um pouco com vocês sobre as recentes declarações do presidente Nicolás Maduro, presidente não, né? Do narcoditador Nicolás Maduro e do seu capacho chamado Diosdado Cabello, que nada mais é do que o dono do cartel dos sóis, que é um cartel de drogas da Venezuela, o uso de passaporte diplomático no cometimento de crime e a estreita relação entre a Venezuela e o Irã, inclusive com voos diretos, chamado aeroterror. Muita coisa que eu estou lendo e aprendendo, lendo esse livro daqui, ó, do Coutinho. Enfim, pautas que realmente interessam para o Brasil, interessam não só para Roraima, que vive essa crise migratória, mas para todo mundo que combate o tráfico de drogas, para que evitemos que mais famílias tenham viciados dentro de seus lares. Enfim, melhorar a vida de vocês de verdade, e não fazendo proselitismo ou matéria tosca dessa. Aproveito, né, já adianto a vocês que acham que eu estou fazendo viagem usando dinheiro público, todas as minhas viagens têm zero impacto para o contribuinte.